Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Laboratório de Programação. E dando continuidade ao conteúdo sobre ponteiros, arrays, strings e structs, vamos falar agora sobre strings. Então, assumindo que vocês já entenderam, que o conceito de vetores em si, uma estrutura de dados contígua, entenderam o conceito de ponteiros também, e essa relação entre vetores e ponteiros, a gente vai falar agora do tipo string. O tipo string, diferentemente do Python, não existe de forma primitiva em C. E no C, diferentemente do Python, existe um tipo primitivo chamado char. Então, esse conceito de char não existe na linguagem Python. Então, o C utiliza um número inteiro, mas um número inteiro de apenas 1 byte, para armazenar os caracteres. É utilizado como referência a tabela ASCII, a tabela americana, e essa tabela ela mapeou todos os caracteres visíveis e não visíveis, todos relacionados, por exemplo, ao teclado. E aí a gente pode ver aqui, por exemplo, a letra A, o valor dela aqui em decimal é 65. A letra A maiúscula. A letra A minúscula já é o número 97. Então, é importante a gente entender que, no caso do C, a gente pode definir um caractere usando aspas simples. Então, aqui, pessoal, não é igual no Python. Com essa aspa simples, não estou definindo aqui uma string. Estou definindo apenas um único caractere. No momento, quando eu imprimo esse caractere, a gente usa aqui o %C. Eu vou colocar aqui a letra 1, a letra 2. %C, %C. Observe que a letra 1 eu atribuí o valor 65. E a letra 2 eu atribuí o caractere A, entre aspas simples. Agora, quando a gente imprime, observe que ele imprime o A e o A. Então, esse %C nos diz que como que a gente quer que seja impresso esse caractere. Se eu pegar essa mesma variável, por exemplo, a letra 2, se eu pegar ela e colocar ela usando o %D, por exemplo, que é usado para imprimir no formato decimal, ele vai imprimir em 65, mesmo que eu tenha atribuído o A entre aspas simples. Então, precisa ficar claro que aqui os caracteres são armazenados como valores numéricos inteiros. A gente visualizar eles como um caractere é apenas uma forma da gente visualizar que faz mais sentido para a gente, mas eles são armazenados apenas como números inteiros. Então, por exemplo, letra 1 e letra 2 têm o mesmo valor, por isso que ele imprimiu aqui 1 de verdadeiro, ok? E aí, sabendo que a gente tem conceito de caractere, o caractere é um tipo primitivo, eu posso ter arrays de caracteres. E um array de caractere é uma string. Porém, com uma única diferença. Como a gente precisa utilizar algumas funções que eu vou mostrar mais à frente, eles determinaram uma convenção. Uma string ela vai ser composta pelos caracteres que eu desejo considerar, os caracteres visíveis, por exemplo, mas existe um caractere que delimita o fim daquela string. Então, esse meu vetor, esse meu array, ele pode ter um tamanho 100. Porém, a minha string acaba quando ela encontra este caractere /0. Se a gente olhar aqui na tabela ASCII, o caractere /0 é esse caractere nulo aqui, que é o 0. Então o valor dele decimal é 0. Eu posso
representar ele como o 0 ou /0. Então aqui tem um exemplo de uma inicialização, né? Observe que se eu inicializo, vamos aqui para o código, né? Se eu crio aqui um vetor de caracteres, se eu tenho este vetor de caracteres e coloco aqui, por exemplo, vocês lembram da inicialização com inteiros? Eu posso fazer a mesma inicialização aqui, né? Mas com caracteres. Por exemplo, O, L, opa, L, A. E aí, para a gente poder utilizar um monte de operações que a gente vai precisar fazer com as strings, eu tenho que usar essa convenção, que é usar o caractere /0. E aí, depois que eu definir, por exemplo, esta string, se eu quiser imprimir, por exemplo, opa, maiúsculo, se eu quiser imprimir, eu posso usar aqui o %s, normalmente, e posso passar essa minha variável s. Ele vai imprimir normalmente lá. Porém, né, essa forma da gente definir um vetor não seria nada prático, né, um vetor de caracteres. Então existe uma notação mais agradável, que é entre aspas duplas. E aí quando a gente faz essa inicialização com aspas duplas, ele coloca, né, implicitamente para a gente esse /0. Então esta string aqui, S1, ela é um vetor com 4 caracteres, onde o primeiro caractere é o O, o segundo o L, o terceiro o A e o quarto o /0. Idêntico a esta organização da string S. Então aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, esta string S1 é uma string, uma cadeia vazia, né? Porém ela é um vetor com um elemento, né? Que é o /0. Então uma string vazia, ela tem nela um caractere, o /0. S2 é uma cadeia de caracteres, uma cadeia de 14 caracteres, né? Armazenada em vetor com 15 elementos. Então eu vou precisar de 14 caracteres para representar, por exemplo, Rio de Janeiro, mais um 15º elemento para o /0. Aqui eu tenho uma cadeia de caracteres de um vetor, né, de 81 caracteres. Então eu posso armazenar uma string de até 80 caracteres, né? Lembrando que a gente precisa de um caractere para armazenar o /0. Esta S4, eu também tenho um vetor de 81 caracteres, porém, o que está sendo ocupado aqui são apenas os 4 primeiros. Então, eu tenho aqui os 3 primeiros com a palavra Rio e o quarto com /0. Então, como que a gente faz para ler strings, né? Então, a gente pode utilizar o %s. Então, por exemplo, eu posso ter aqui então eu vou ter aqui uma string chamada cidade. Aí eu vou definir um tamanho máximo. Então eu posso colocar nesse caso aqui uma cidade com máximo de 80 caracteres. E para ler, como que eu vou ler isso aqui? Eu vou usar o %s. E aqui tem uma coisa diferente aqui, né, nessa leitura. O que seria? Observe que a gente não tem o i comercial aqui, né? E agora, depois daquela aula sobre ponteiros, vocês entenderam que esse i comercial não faz parte da sintaxe do scanf. Esse i comercial, a gente usa ele para poder passar o endereço daquela variável
da qual a gente quer modificar dentro do scanf. Porém, a gente viu também, né, no caso de vetores, que quando a gente passa um vetor como parâmetro, a gente está passando, na verdade, um ponteiro, já que o vetor ele é, na verdade, um endereço o valor de um vetor é o endereço base onde estão armazenados. Então, essa variável cidade, o valor dela é um endereço. O valor dela não são os caracteres, é um endereço para onde está armazenado esses caracteres. Então eu estou passando já esse endereço. Então quando eu passo cidade, eu já estou passando endereço, então eu posso guardar essa informação lá. Então eu vou colocar aqui o nome da cidade que eu nasci, Congonhas, e mandei imprimir. Porém, se eu tentar agora colocar a cidade onde eu moro, São Luís, ele vai retornar apenas São. Ele não leu a parte do Luís. Por quê? Porque esse percent S ele é usado aqui para casar com uma palavra. Ele vai ler apenas uma palavra. Na hora que der o espaço, eu vou estar interrompendo essa leitura. Porém, eu posso usar uma notação, né? Que notação que é essa? Eu posso usar uma notação que eu digo: olha, eu quero ler até 80 caracteres, né? Então, se a pessoa digitar mais de 80 caracteres, eu não vou ler, eu vou interromper a leitura. Isso é importante porque se por acaso no scanf a gente lê uma string maior do que a suportada, vai ter vazamento, vai ter aquela invasão de memória que eu mostrei naquele vídeo para vocês. E aqui a gente está usando essa anotação dizendo, olha, o tio aqui significa não. Então, enquanto não encontrar o /n. Então, enquanto não encontrar o /n e for menor ou igual a 80, eu estarei lendo, né? Então, agora eu posso escrever São Luís, que ele está lendo toda a string para mim. Porém, né, quando a gente trabalha com strings, logo a gente vai precisar de algumas coisas, né? Vamos pegar alguns casos aqui mais simples, sem scanf. Então, eu tenho uma S1 que tem a palavra olá e tem uma S2 com a palavra olá também. Lá no Python, vocês devem lembrar que se eu testar se S1 é igual a S2, ele vai funcionar da forma que a gente espera, né? Que são iguais. S1 e S2 são iguais. Observe que os valores que eu armazenei em S1 e S2 são exatamente o mesmo valor. Então são iguais. Caso contrário, são diferentes. Vou executar esse código. Ele me deu o warning aqui, né? Porque já este Seleng, como eu tenho falado com vocês, ele é bem espertinho. Então o GCC não daria warning nesse ponto aqui. A gente pode até confirmar essa informação aqui. Ó. Se eu compilar esse código com o GCC, não dá warning. O Seleng que dá esse warning. Então, usando o Seleng nos poupa de muitos erros que vocês cometem bastante quando a gente está aprendendo. Né? A gente comete bastante quando está aprendendo a linguagem. Então, qual o problema aqui? Né? O que está acontecendo? Então, vocês lembram que S1 e S2 são vetores. Se são vetores, eles armazenam endereços. E o S1 está apontando para uma área de memória, enquanto o S2 está apontando para outra área de memória. Então eu tenho aqui algo que é parecido com aquilo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Eu tenho, vou tentar ver se eu faço um desenho aqui. Eu tenho o S1. O S1 aponta para uma área de memória que tem a string olá,
e eu tenho um S2 que aponta para uma outra área de memória, que também tem a string olá. Porém, quando eu comparo o S1 e o S2, eles são diferentes, e a gente pode observar isso. Quer ver como? A gente pode observar isso mandando imprimir o valor de S1 e S2. Para isso a gente pode imprimir ele como ponteiro. Então vou imprimir aqui o S1 e o S2. Então olha, o S1, o final dele é C8, e o S2, o final dele aqui é C4. Então são endereços diferentes. Então o valor que está armazenado em S1 e S2 é exatamente esses valores aqui, que é o endereço dessa área de memória. Mas aqui, né, o que eu estou querendo fazer, na verdade, não é comparar esses endereços. Eu quero comparar o conteúdo que está no vetor. Para comparar o conteúdo que está no vetor, né, se não tivesse uma implementação para isso, eu teria que percorrer este vetor. Para cada posição do vetor A, por exemplo, no caso o vetor S1, eu teria que comparar com o vetor S2. Então, se S1 na posição 0 é igual a S2 na posição 0 e S1 na posição 1 é igual a S2 na posição 1 e assim sucessivamente, se todos esses valores forem iguais, essas duas cadeias são iguais. Porém, fazer isso com strings é muito comum, é algo que a gente espera. Em linguagens de mais alto nível, eu poderia estar usando, por exemplo, este operador. No caso de strings, eu não posso usar o operador. Eu vou ter que usar uma função. E que função que a gente vai usar aqui? A gente vai usar essa função chamada strcmp, que é de string compare. Então, essa string compare, vocês podem achar um pouco estranho, mas lá no futuro, quando vocês forem usar, por exemplo, Java, vocês vão usar algo bem parecido com esse string compare. Então, ele recebe duas strings, né? E aí ele vai retornar um valor que é a diferença entre essas duas strings. Se por acaso a diferença for 0, por exemplo, eu sei que elas são iguais. Então, para verificar se elas são iguais, eu teria que usar se strcmp S1 e S2, se o resultado dessa função for igual a 0, né? E aí é que ele está reclamando porque essa função está definida na string.h. Então agora vamos testar, né? Agora ele respondeu da forma esperada, são iguais. Se eu por acaso colocar aqui o O maiúsculo, por exemplo, aí vai acontecer delas serem diferentes. E aí, se por acaso o resultado entre essa comparação for maior que 0, por exemplo, significa que S1 é maior que S2. Se esse valor for negativo, então S1 é menor do que S2. E como é que ele faz essa diferença? Usando a ordem alfabética, né? Então, por exemplo, aqui ele vai comparar a diferença entre o O maiúsculo e o O minúsculo. Então, neste caso aqui, será que ele é menor ou ele é maior? Vamos ver se ele é menor ou maior. Então, aqui são iguais. Vou colocar aqui agora um else if, né? Else if, se o resultado entre essa comparação for maior que 0, né? Então se ele não é igual a 0, ele pode ser maior ou menor, né? Então eu sei que S1 é maior. Esse S1 é maior só faz sentido para a gente que está olhando o código, né? Esquece essa história de usuário aqui, né? E S1 é menor. Eu coloquei um O maiúsculo, né? Vamos ver onde que vai cair. Eu coloquei o O maiúsculo, mas ele me disse que o S1 é menor, né? Mas vocês lembram lá na tabela ASCII? Na tabela ASCII, o O maiúsculo, por exemplo, ele está aqui, ó, nessa ordem aqui dos menores aqui, ó. O O maiúsculo tem o valor 79. Já o O minúsculo é 111. Então o O minúsculo vem depois mesmo, né? Mas quando eu estou comparando entre cadeia, entre letras
maiúsculas e letras minúsculas, então vai dar aquela ordem alfabética que a gente espera, né? O B vem depois do A, o C vem depois do B, aquela ordem que a gente está acostumado. Beleza, então, é só essa função que a gente precisa? Não, a gente precisa de outras funções, né? Por exemplo, vamos colocar vamos inicializar esses dois aqui com tamanho 10 e não vou colocar valor para ela. Então, se eu tentar rodar aqui, ele já vai dar erro aqui, vai falar que não são iguais. Só que eu posso ficar tentado a fazer igual a gente faz no Python, por exemplo. Tentar talvez fazer uma atribuição aqui, né? S2 recebe S1. Mas se eu tentar fazer isso, né, observe que ele já me dá um erro, né? Ele vai falar que variáveis do tipo array não são atribuíveis, né? Então a gente falou naquele outro vídeo sobre isso, né? Então vetores são bastante similares a ponteiros, porque o valor de um vetor é um endereço de memória. Porém, diferentemente dos ponteiros, os vetores eu não posso mudar o valor dele. Então, quando eu faço S2 recebe S1, eu estaria tentando, né, fazer aquela operação que vou tentar desenhar aqui. Eu tinha um caso de o S1 apontando para uma área de memória que tem a string olá, e o S2 eu declarei ele aqui, né? Então o S2 ele está apontando para uma área de memória. Eu só não defini ainda que valores tem nessa área de memória, mas ele está apontando para uma área de memória. E ele está apontando para uma área de memória até maior que este outro, né? O S1 está apontando para uma área de memória de 4 caracteres, né? Esse aqui está apontando para uma área de memória de 10 caracteres. Então, esqueça também de tentar utilizar atribuição com strings. Eu vou ter que usar também funções. Então, se eu quero atribuir S1 para S2, eu vou usar a operação de copiar, str copy. O S2, né, que estava recebendo, ele é o primeiro aqui. Então, essa operação de copy, o que ele vai fazer? Ele vai copiar os caracteres de S1 para o S2. S1 para S2. Então, para cada índice aqui, até ele encontrar o barra zero, e o barra zero vai ser copiado também, ele vai copiar todos os caracteres, incluindo o barra zero de S1 para S2. Então agora ele tem que imprimir que são iguais, né? O S2 e S1 tem os mesmos valores mesmo. Se eu mandar imprimir aqui agora eles como strings, né, eu tenho duas strings com o valor de olá. Então, a atribuição também de strings não é igual a atribuição de strings no Python. A gente vai ter que usar também uma função que é o string copy. E aí uma outra função também que é útil, né? Então a gente falou de string copy, de string compare, é string len, né? Então aqui a gente pode até aproveitar uma curiosidade, né? Se eu pegar o tamanho da string S2, né? Qual será o tamanho da string S2? Você está informando aqui que é o... aqui é unsigned, né? Unsigned, como é que é unsigned? Anotação aqui, eu não lembro mais. Talvez seja o D, não sei, depois eu olho isso. Porque aqui, esse percent D, ele está pronto para imprimir valores que não são necessariamente unsigned, né? Aí tem que formatar diferente. Deixar o long D. Então, qual o valor que ele vai imprimir aqui, pessoal? O S2, observe que o tamanho do vetor é 10. Né? O tamanho do vetor é 10, mas ele não vai imprimir aqui o tamanho do vetor. O strlen não olha o tamanho do vetor. O strlen olha o tamanho da cadeia de caracteres. E o tamanho da cadeia de caracteres é definida a partir do barra zero. Então, observe que vai imprimir 3, né, que é o tamanho de olá. Por exemplo, se eu colocar agora o olá mundo, né, então ele vai retornar 9.
Se por acaso, né, então, aqui tem uma coisa diferente com relação a strings do Python, né, que a gente faltou, acho que lá eu não estou destacando, que o vetor em si eu não posso mudar, mas aonde ele está apontando, o vetor, os valores do vetor, eles são mutáveis, eu posso mudar eles, diferentemente do Python. Então, eu posso chegar na posição S2/0 e substituir aquele caractere O maiúsculo pelo O minúsculo. E aí eu vou imprimir aqui. Então, no caso de S2, ele vai imprimir com O minúsculo, e o S1 ele imprimiu com O maiúsculo. Eu alterei depois, né? Então eu consigo alterar os caracteres. Isso traz para a gente uma eficiência maior do que no caso das strings do Python, onde eu preciso recriar, copiar uma string para poder alterar o seu valor. E aí outro ponto que eu queria mostrar é que, vamos pegar aqui, então esse aqui é o caractere 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu chego aqui, S2, na posição 5, coloco o /0. Eu coloquei /0. Coloco aqui o /0. O que vai acontecer agora? Estou fazendo depois do string copy, né? O que eu vou fazer? Estou fazendo agora. Eu estou no meio da minha string, eu estou colocando um caractere /0. Então a minha cadeia de caracteres agora não é mais o olá mundo. Então a cadeia de caracteres para ele, ela vai só até o M, porque no lugar do U eu coloquei o /0. Então a cadeia de caracteres termina aqui. Observe que agora o tamanho dela é 5. Então, para ficar clara a diferença entre o tamanho de um vetor e o tamanho de uma cadeia de caracteres. E aí a última operação aqui, que pode ser interessante, é o string catch, né, que é o concatena. Então, novamente, lá no Python, vocês estão acostumados a fazer, por exemplo, operações de concatenar usando o operador onde é que eu tenho aqui? Totalmente, ele concatena numa mesma string, né? Não retorna uma nova string. Concatena na mesma string. Então vou pegar aqui a string, tem que ter o tamanho maior para ela, para poder caber, né? Então vou dar aqui, sei lá, 15 aqui. Está reclamando. Não sei de fechar aqui. Então, eu tenho aqui o olá, que eu estou imprimindo as duas aqui, né? Eu tenho o olá, eu tenho o mundo. Vou imprimir cada um numa linha. Então eu tenho o olá e eu tenho o mundo aqui. Ok? Agora eu vou concatenar, né, que lá no Python a concatenação é feita com o operador de soma, né, o mesmo operador usado para aritmética no lugar de soma. Então, no caso de strings, ele pega um outro significado, né? Então, em linguagem de programação a gente chama isso de sobrecarga. Então, ele é sobrecarregado para funcionar com uma concatenação. E ele retorna uma nova string concatenada. Aqui não, aqui a gente vai concatenar então a gente vai concatenar, por exemplo, a string S2 na string S1. Então str catch S1 S2. Então agora observe que a string S1 agora é olá mundo, sem espaço, né? E a string S2 é só mundo, né? Se eu quiser ter o espaço, eu coloco espaço aqui na S2. Aí agora eu tenho lá olá mundo, conforme a gente espera. Então essa aqui é uma outra função. E existem aqui, nesse outro site aqui,
algumas outras funções. Esse site ele é excelente, porque ele mostra normalmente sempre com exemplos, né? Então, esse daqui a gente mostrou, né, para vocês. Então, eles mostram com exemplo de código. Excelente. E então aqui a gente encerra essa parte com relação a strings, né? Então, sempre lembrando que strings não são nativas no C. Como não são nativas, elas são se utiliza o conceito de vetores para representar a cadeia de caracteres, né, esse vetor de caracteres, porém com esse aditivo que é o final da cadeia de caracteres é o /0. Então o strlen, o strcopy, o strcompare, o strcat, todas essas funções utilizam essa convenção para poder funcionar corretamente. E aí sempre lembrar que ali a gente está tratando de ponteiros, de endereços, de memória. Então a gente não vai poder utilizar os operadores relacionais e nem o operador de atribuição, da forma que a gente utiliza na linguagem Python. Então aqui a gente encerra. Até a próxima.